Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola. Olá pessoal, sábado! Estamos de volta para o terceiro e último bloco desta parola 86, a terceira, dentro do tema Batalha Espiritual. Estamos falando sobre o poder da palavra. Primeiro e segundo blocos foram sensacionais. Se eu fosse você, eu corria lá, corre a nossa playlist, nas nossas redes sociais, tem lá, no nosso canal do YouTube tem todas as playlists separadinhas por tema, tá muito fácil de você encontrar o conteúdo que você procura. Então fica aqui a dica, tem vários assuntos lá, nós estamos com mais de 20 temas já, bem bacana para você procurar, tá? Pessoal, vamos falar aqui de uma coisa importante. Nesse terceiro bloco aqui, como nós estamos falando a respeito do poder da palavra, eu quero abordar um pouquinho a respeito da voz profética, né? A voz profética que é aquela que, como diz lá o texto lá de Romanos 4:10, que nós citamos no primeiro bloco, traz à existência as coisas que não existem. E aí, para parafrasear a música que a gente já tanto ouviu, como é que é esse negócio de emprestar sua boca para Deus e falar para o seu irmão aquilo que ele quer ouvir? A base disso, eu posso falar o que eu quiser, eu posso profetizar, assim, querido, amanhã você vai estar na lua? Como é que funciona isso aí para vocês? O que eu acho interessante é quando Deus chama Moisés. Até escrevi isso aí outro dia. Hã? Deus chama Moisés para ir para a lua? Isso, porque ele estava no Egito, e no Egito eles adoravam a lua. Muito bem. Sigam-nos para mais conhecimentos do Egito. E aí... Playlist Heresias. Bispo Adonias, queremos você aqui. Aí... Pastor Janduí, contamos com sua presença. Então, quando Deus chama Moisés, ele começa a dar um monte de desculpa, né? E uma coisa me chama muito a atenção, Arthur, porque ele fala assim, meio que Deus vira e fala assim, tá bom, vai, Moisés, você não quer falar que você tá desse jeito e tal, eu vou colocar Arão do teu lado aí. E você vai ser com Arão como eu sou com você. Ou seja, você vai ser para Arão Deus e ele vai ser a voz sua para o povo. Né? Veja, ele está falando, olha, você vai ser como, num aspecto de, você vai refletir, espelhar aquilo que eu faço. Então, a inspiração, e nós já falamos sobre isso, se eu não me engano, na parola lá, que lá vai dizer exatamente sobre o ofício do profeta e o dom da profecia. E quando nós falamos sobre isso, nós falamos que o espírito do profeta está sujeito ao profeta e ele está atrelado, né? Ele está envolvido, preso na própria palavra de Deus. Ele não pode nem ir aquém, nem pode ir além. Agora, a palavra profética, ela é libertadora. Porque se você for lá comigo, em 2 Crônicas 20, você vai ver que o rei Josafá, ele estava na água de salsicha. Ele estava com um problema na frente dele. E a bem da verdade é que aquela briga, se você buscar na história, aquela briga, ela não era do povo, não era de Josafá. Era de uma briga anterior que o Deus falou assim, olha, não toca nesse povo. Então, na verdade, quando o Josafá se levanta, ele está falando o seguinte, Deus, essa parada aqui não é comigo, não. Isso daqui, lá atrás, fizeram uma aliança errada e o Senhor mandou não tocar no povo, porque se tivesse tocado, já tinha azedado, então agora esse problema é contigo. E diz a palavra que quando Josafá, ele trata de um jejum, de uma oração e tudo mais, no meio da congregação se levanta. Então veio, no verso 14, então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel. Veja, Josafá estava numa batalha espiritual. Estava acontecendo algo na região celestial e agora ele começa a clamar ao Senhor. Ele está buscando, Deus, eu preciso de uma direção, eu preciso de um rema, eu preciso de uma adaga nas minhas mãos para puxar para fora.
E aí Jaziel, ele fala assim, dai ouvidos todos, e vós moradores de Jerusalém. E aí ele vai falando tudo aqui. E a palavra profética é tão forte, é tão evidente, que o que acontece? Ele libera uma palavra, dai ouvidos a Deus, estareis seguros, dai ouvidos aos profetas e prosperareis. Agora, Arthur, em sã consciência, você consegue imaginar você numa batalha, e aí eu não estou falando mais do espiritual, mas no mundo físico, todo mundo com canhão, não é o caso aqui, mas vamos trazer na nossa realidade, com canhão, com revólver, com espingarda, com metralhadora, com tudo, e aí o soldado, o chefe de estado vira e fala assim, coloca a banda de louvor ali na frente para tocar uns louvores. E aí a gente vai entender algo que a voz profética liberou algo no âmbito do espírito que gerou fé. Olha o rema, o logos de Deus vindo para o profeta, se tornando um rema que liberou e desativou e fez com que as coisas começassem a funcionar a ponto do profeta falar, bom, então daqui para frente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração. Então, a voz profética, né, a palavra do Senhor vai dizer lá em Provérbios que, não havendo profecia ou não havendo visões, o povo se corrompe. Então, veja como é importante existir, no âmbito da batalha espiritual, a manifestação dos dons revelacionais. A palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria e o espírito discernidor. Por quê? Josafá, ele fala, Deus, eu não sei o que fazer. Ele jejua, ele ora, Deus levanta um profeta, o profeta libera a palavra profética e Deus dá a vitória. Ô Will, só mais um evento, né, que eu acho importante listar para corroborar com isso que você colocou. Quando Josué levanta o povo, os levitas e o exército para caminhar ao redor das muralhas de Jericó, ele coloca o exército, depois ele coloca os sacerdotes, em seguida ele coloca os levitas, e depois dos levitas ele coloca o povo, né? O exército indo à frente, abrindo caminho, mas logo em seguida duas dimensões de manifestação da palavra, os sacerdotes e os levitas. Os sacerdotes eram os intérpretes, os levitas eram aqueles que declaravam a palavra, fosse de maneira lida para que os sacerdotes interpretassem, ou fosse de maneira cantada para declarar os atributos do Senhor, né? Então, essa lembrança, né, enquanto você falava, me veio à mente. E Josafá, ali em 2 Crônicas, no capítulo 20, no verso 20, no fim do verso, ele diz assim, creio nos seus profetas e prosperareis. A palavra profética, quando entendida, quando profética de verdade, é isso que eu quero falar aqui. A palavra profética, quando move a fé, ela move aquele que creu ao ambiente da prosperidade, ao ambiente do sim de Deus, da autorização de Deus. Agora, olha só, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ali no versículo 20, Paulo dá para nós a seguinte recomendação: nunca deixem de orar. Aliás, perdão, falei versículo 20, estou lendo o versículo 18. Versículo 20, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com aquilo que é bom. O que é aquilo que é bom? É o que eu gosto? Não, é aquilo que está alinhado com a palavra de Deus. É aquilo que nós falamos antes. O rema, ele é fundamentado pelo logos. Perceba, aqui a gente precisa fazer uma observação importante para o nosso ouvinte, para aquele que nos assiste. Tudo aquilo que nós estamos falando aqui acerca de voz profética parte de um pressuposto de uma teologia wesleyana, tá? Não parte do pressuposto, por exemplo, do cessacionismo proposto por Calvino, né? Nós não estamos baseados em uma doutrina calvinista que vai falar acerca do cessar dos dons em um determinado momento, né? Ou do cessar de determinados dons em algum determinado momento da história. Mas nós estamos partindo do pressuposto dispensacionalista, ou seja,
os dons continuam sendo dispensados, a profecia continua sendo dispensada, desde que seja rema subsidiado no Logos, seja rema subsidiado na palavra. Por isso que o apóstolo Paulo, então, ele fala em 1 Tessalonicenses 5:21, ponham à prova a profecia. O que é o pôr à prova? É verificar se a profecia está alinhada com o princípio da palavra, está alinhado com aquilo que a palavra diz. Olha só, em off, né, enquanto a gente estava nos bastidores aqui, conversando sobre esse tema, né, a voz profética, como que nós vamos definir voz profética, eu trouxe à memória algo, e o Sim também falou acerca disso, que aconteceu na igreja dele, como eu recebi no começo da pandemia áudios de WhatsApp, daquelas tias da madrugada que mandam áudio chorando, o mundo vai acabar, vai ficar uma semana no escuro, comprem velas, comprem comida, comprem papel higiênico, e a turma me mandava aquilo falando assim, pastor, e agora? Aliás, convenhamos, eu me lembro de um meme, né, fazendo só um parênteses aqui, eu me lembro de um meme que um cara falou, caraca, meu, onde for parar tudo aquele papel higiênico que nem eu comprou nos 2 primeiros meses, que isso acabou no mercado. Cara, onde foi parar esse estoque? Cara, me pergunta até hoje, cara, qual que foi o propósito do papel higiênico, por exemplo, cara. Tem tanta coisa que não faz o menor sentido, né, cara? Então, mas olha só, é aí que tá. E eu fui bombardeado de tudo quanto foi lado, né? De gente de fora da igreja, de gente da igreja, dos novos na fé, de alguns antigos falando, pastor, o senhor ouviu esse áudio, o que o senhor tem a dizer a respeito disso? Tanto que eu me senti na obrigação de, em alguns cultos, falar com o meu povo acerca disso. E quando eu falo meu povo, todo mundo que assiste os cultos da igreja que eu pastoreio, e me senti, inclusive, na obrigação de conversar um pouco acerca dos eventos do fim. Então, vamos estudar escatologia, né? E a gente passou 25 semanas estudando os eventos do fim, meio ano estudando os eventos do fim, né? Falando, vamos conversar um pouco acerca disso. Vamos olhar o que a Bíblia fala acerca de como vai ser, né? Para que a gente não ache que alguns eventos eles são isolados. Tudo diz respeito a uma cadeia, né? Então aqui, ok, a gente tem uma perspectiva dispensacionalista, nós cremos na palavra profética, mas a palavra profética nunca pode vir desconectada daquilo que está registrado, daquilo que é logos. Ela nunca pode se antecipar, acrescentar, atualizar aquilo que é logos, aquilo que já é revelado pelo Senhor. Porque Deus não muda, o caráter de Deus não muda. Então, o caráter de sua revelação, o caráter daquilo que ele fala, por consequência, também não vai mudar. Eu quero trazer aqui, para a gente só dar mais base no que nós estamos falando aqui, 4 parolas que nós, de alguma forma, abordamos esse assunto. Eu quero deixar aqui gravado para você que nos acompanha, para você correr lá depois e ouvir. São 4 parolas, tá? Parola de número 17, fé em ação. Parola de número 20, que fala sobre dons de revelação. Parola de número 26, que fala a respeito do ministério ou do ofício do profeta. E a parola de número 70. Fala 70. E a 70. E a parola 70, então, dentro do tema heresias, quando a gente falou sobre determinismo. Né? Então, ficam aí essas 4 sugestões para você nos acompanhar, parola 17, 20, 26 e 70. Beleza? Para você ver, olha só. Quando eu falei fala 70, eu não me baseei em algo que eu pensei, eu me baseei naquilo que está escrito no chat. Eu queria para encerrar minha fala aqui dentro desse assunto, vai ser bem breve. Quando a gente fala a respeito de voz profética, tá bom. Sempre vou agora puxar uma fala do Paulinho,
que ele falou a seguinte coisa, que nem toda voz profética vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mas muitas vezes vai falar aquilo que Deus quer falar, né? E outra coisa... Ou às vezes até o extremo oposto. Às vezes a voz profética vai falar exatamente o que eu não quero ouvir. Exatamente. E assim, e aí eu quero trazer a memória da gente para a gente conversar aqui, um cara chamado Ágabo. Não sei se vocês vão se recordar dele. Ágabo está citado lá em Atos 20, né? Quando, ao final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, quando o profeta ele amarra o apóstolo Paulo com o próprio cinto e fala assim como estou fazendo com o dono desse cinto, é isso que vai acontecer com ele. Não é? Vai acontecer com ele. Ou seja, ele estava profetizando a prisão do apóstolo Paulo. Mas olha só que coisa interessante. Apesar de ser algo que ninguém quer ouvir, aquilo para o apóstolo Paulo foi uma confirmação. Porque ele já havia dito que o Espírito havia dito que por onde ele passasse, cadeias o encontrariam. Não é? Então, muitas vezes pode ser que... A identidade do ministério de Paulo, revelada por Ananias, lá em Atos 9, era isso, né? A você vai saber o quanto importa sofrer pelo meu nome, né? Paulo sabia que o ministério dele nunca seria simples, nunca seria chegar, pregar, a turma bater palma, aceitar Jesus, jogar ele para cima e pedir para ele pregar de novo. Nunca seria assim, né? Teria sofrimento. E até se nós pegarmos as histórias das viagens missionárias de Paulo, nós vamos perceber que nem por todos os lugares quando ele passou, ele foi bem aceito. Se nós pegarmos, por exemplo, a passagem dele em Atenas, foi frustrante, porque ele usou de um discurso super eloquente, né? Usou todo o contexto cultural, lá, inclusive, Atos 17 vai falar dos estoicos, né, que chamou Paulo de paroleiro, mas fato é que não há nenhum registro bíblico, por exemplo, de uma igreja em Atenas. Até Paulo era um paroleiro. Então, assim, não há uma comprovação de que 100% dos lugares por onde Paulo passou, houve êxito. Então, muitas vezes não vai... Mesmo Paulo andando no caminho, né, Paulinho? Ele era um paroleiro. Ele era um paroleiro, tá vendo aí, ó? Então, o que eu queria encerrar essa minha fala, dizendo e confirmando aquilo que o Paulinho falou, que nem toda voz profética é melzinho na chupeta. Nem toda voz profética é abacaxi com açúcar e canela no espeto, né? Aquela coisa... Ó, deu água na boca, cara, que delícia. Aqui você que gosta, aqui no sul faz muito isso, cara, abacaxi com açúcar e canela no espeto, fica sensacional para acompanhar uma carninha aqui. Sabe o nome disso na minha terra? Não vou falar, não. Isso aí é pior do que cuia de alumínio? É do mesmo nível, do mesmo nível. Mas, gente, acho que por aqui... É igual tomar café em imprensa francesa. Você não está pronto para essa discussão, não vem não, Lucinho. Não. Ó. Zerei a cafeteira aqui enquanto a gente fazia essa parola de hoje. Mas vamos chegar ao final, então, dessa parola. Acho que foi bem bacana, já conseguimos desenvolver bastante. Então, chegamos ao final desta parola de número 86, a terceira dentro do tema Batalha Espiritual. Falamos aqui quase uma hora a respeito do poder da palavra. Na semana que vem, nós vamos fechar esse assunto aqui de uma forma muito especial, porque é o seguinte, semana que vem, nós chegaremos aqui armados e perigosos. Porque semana que vem, vamos falar sobre as armas da batalha. Já que já não deu uma hora ainda, deixa eu só... 1 Coríntios 14:3, a palavra fala assim, ó, aquele que profetiza fortalece, anima e conforta os outros. Medida de profecia. 1 Coríntios 14:3. Fica aqui, então, nosso registro bíblico. Repete 1 Coríntios 14:3. 3. 1, 2, 3.
Muito bom, então, senhores do Conselho, obrigado mais uma vez por compartilhar essa bancada, esse conhecimento. Cada semana que passa aqui, eu fico mais feliz e edificado de poder estar compartilhando esse projeto aqui com vocês, que eu tenho certeza que é algo de Deus e que aí a gente vai ainda muito longe, né? Vamos alcançar muitos lugares. Estou falando isso de forma profética. Grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.